Amém, igreja? Vou convidar vocês para abrir as Bíblias que trouxe no livro de 2 Coríntios 12, capítulo 8. Você que está em casa também, se concentre, participe desse culto, Domingo, quando a gente abria, não seja um telespectador, não fique assistindo, Participe desse culto. Bom, eu ficar parado, vocês já viram que é difícil. Mas vamos lá, Deus vai nos dar graça e a gente vai vencer, depois desses louvores abençoados aí também. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. E diz assim: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isto, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você pode repetir isso? Porque quando sou... porque o que nós temos que ser para esses tempos de hoje? Deus, essa é a tua palavra, que a tua graça recaia sobre todos nós. Hoje nós vamos entender um pouquinho aqui e vamos falar um pouquinho sobre os nãos de Deus. Deus também diz não, e não foi para um só. Deus diz não para muitas pessoas, e muitos desses que ouviram os nãos de Deus, Cássio, talvez foram as pessoas que Deus mais usou na face da terra. Com certeza foi o mais usado, e é até hoje o mais usado, mas ele também ouviu o não de Deus. E às vezes a gente precisa entender que Deus também diz não aos seus filhos por amor. Diz não para nos proteger, diz não para nos cuidar, diz não para nos livrar do caminho do mal. Às vezes tem coisas que a gente pede, e Deus não nos dá, porque Deus sabe que se Ele der aquilo que é o desejo do nosso coração, dependendo do pedido, não vai servir para a nossa salvação, vai servir para a nossa condenação dentro da fé. Quantos de nós, talvez aqui conhecemos muitas histórias de pessoas que pediram coisas maravilhosas para Deus, e quando Deus largou na mão delas, elas trocaram coisas de Deus pela coisa mais maravilhosa que Deus deu na mão delas. Isso era um pedido que elas queriam, que elas tinham para Deus, e Deus atendeu. Tem uma diferença de coisas que eu não posso dizer não, e de coisas que Deus diz não pela sua vontade. Eu não posso me dar o luxo de dizer eu não vou trabalhar. Eu posso? Não posso. Se eu não tenho uma fonte de renda, se eu não sou de família bem abastada financeiramente, e até mesmo às vezes aqueles que são de família bem abastada precisam, mas numa linha geral aqui, se eu não tenho essas condições, eu não posso me dar o luxo de dizer para o meu chefe, que assina minha carteira, que tem um contrato de trabalho comigo, que eu não vou trabalhar. Ele vai me dizer: ok, não quer trabalhar? Muito obrigado, passe ali no RH, dá vaga para outro. Diz que tem aí para isso tem a lei que vai nos garantir alguns direitos, algumas coisas, mas eu também tenho o meu compromisso com o trabalho,
com as coisas. Deus tem o compromisso dele com a obra dele. Deus tem o compromisso dele com a nossa vida. Os nãos de Deus em nossas vidas. Quer ver para alguma das pessoas que Deus disse não? Deus disse não para Adão. No Éden foi que Deus disse: não coma desse fruto. A primeira criatura que Deus usou na face da terra, na materialização do ser humano, foi Adão. Foi através de Adão. E Deus disse para ele: não coma desse fruto. Porque Deus sabia que se ele comesse do fruto do bem e do mal, ele estava assinando a condenação de morte dele. Porque Adão não quis entender o não de Deus. Foi lá e comeu. E por comer é que colocou toda a humanidade na situação de pecado. Se tivesse ouvido o não de Deus, mas talvez hoje vocês não estariam aqui. Poderíamos não estar. Mas era muito melhor não estar aqui, estar no paraíso com Deus, do que estar aqui hoje passando por todas as lutas que nós passamos. É duro quando tu olha para um ser humano. A Cássia dizia que nós somos seres humanos, somos. Esses dias no meu trabalho eu passei por uma situação, gente, olha, foi uma das piores de todas. Sabe o que é uma pessoa morrer e não ter ninguém, nem para ir num cartório assinar um atestado de óbito por essa pessoa? Era um ser humano que estava lá. Não importa o que fez, o que deixou de fazer, mas ele saiu de um ventre de uma mulher, ele foi gerado por uma mulher e por um homem, ele tinha família, ele tinha alguém na vida. Mas nos últimos anos da vida dele, não tinha ninguém para proteger ele. Não tinha ninguém para estar do lado dele. E quando ele morreu, quem é que estava do lado dele? E aí a gente se para pensar, meu Deus, que triste isso, como ser humano. E nós, como rebanhos de Deus, como cristãos que estamos na igreja, que adoramos, que pregamos, que cantamos, é nesse momento que tu pergunta: qual é o meu espaço de fé, pastor César? O que eu estou fazendo? Qual é a minha dedicação para que as vidas possam ser alcançadas? Qual é a minha dedicação para entender que o ser humano precisa cada vez mais entender que sem Deus nada ele é, que é só a graça de Deus que nos basta. Hoje peço até meio que desculpa para vocês, mas Deus me levou por esse caminho de talhar essas questões, porque esse mundo que nós estamos vivendo é no pior da crise desse país, é no pior da crise da humanidade, é que nós estamos descobrindo o pior dos seres humanos. E isso dói no coração, dói na alma daqueles que têm um compromisso com a verdade. Outro dia eu ouvi um pastor, porque agora é moda fazer o tal do drive-in, né, ou voltar ao cinema antigo, o pastor cobrando ingresso para pregar a palavra de Deus num momento desse. Onde que nós vamos parar? O que é isso que está sendo ministrado? Mas Leandro, tem estrutura. Sim, tem, mas a palavra de Deus não tem preço. Porque um cantor famoso faz, porque outro cantor famoso faz. Domingo eu abri esse culto dizendo, está lá em João, capítulo 3, versículo 30, se eu não me engano. Porque os que são da terra falam das coisas da terra, mas os que são do céu falam das coisas do céu. Mais ou menos é esse o texto que está lá. E às vezes esse processo está invertido, porque quem é de Deus, né, ou dito cristão, está falando das coisas da terra, e quem é da terra está falando das coisas do reino. Está cheio de gente por aí também. É verdade que nós estamos conhecendo o pior do ser humano, mas é verdade que também a gente está conhecendo o melhor de alguns seres humanos. Quando uma pessoa se compadece da dor, se compadece da situação do outro, e ela se apresenta. Esses dias alguém
ligou para uma rádio para dizer: olha, eu não tenho 1 quilo de arroz para dar, eu não tenho 1 quilo de feijão para dar, o que eu tenho são 3 ou 4 cacetinhos, uma coisa assim, está aqui, pode vir buscar, que a fome de alguém vai matar. E aí a gente pergunta, tem gente que tem tudo dentro de casa e não consegue pegar 1 quilo de alimento e dar numa instituição, para alguém que passa, enfim. Mas eu quero falar ainda sobre os nãos, e é nesses processos que a gente tem que entender os nãos e os sims de Deus muitas vezes. Deus também disse não para Moisés: nessa terra, a terra prometida, tu não vai entrar. E quem é que Deus usou? Foi através de quem que o povo foi liberto do Egito? Foi através de Moisés. Deus disse não pela ira dele. Uma atitude às vezes nossa, uma palavra nossa, pode gerar um não de Deus para as nossas vidas. Tem aquele não. É quando o pessoal vai para uma entrevista de emprego e vai fazer a entrevista, faz a entrevista e naquele processo vai dizer: não, olha, tu não foi selecionado. Esse é um não circunstancial, porque tem alguém que talvez tenha um currículo melhor do que o meu, ou porque alguém tenha uma preparação melhor do que a minha, enfim, ou porque alguém tem mais tempo. Ok, eu não fui selecionado, eu tenho que entender isso. Mas o não de Deus é diferente, porque o não de Deus ele marca. O não de Deus, e se a gente não souber entender, meu irmão, aí a diferença é que esses mais personagens que a gente vai falar, esses dois, eles poderiam ter caído numa depressão profunda, eles poderiam ter feito tantas coisas. Eu quero deixar claro que tem uma diferença. Eu sei do processo de quem passa pela depressão, de quem passa por essas ansiedades da alma, essas doenças da alma. Sim, tem muita gente que sofre com isso, sim, mas tem muita gente porque nunca ouviu o não de um pai e de uma mãe. Quando ouve o primeiro não, arruma uma desculpa para trocar o que Deus já fez por ela, para ir para o mundo. A depressão ela é séria, ela está aí, é a doença do século até então, e tem que procurar tratamento, tem que fazer o que tem que ser feito. Mas tem gente que não sabe ouvir um não na vida e já quer barganhar com Deus, já quer deixar o reino. Não, eu já falei sobre isso aqui. Não, se Deus não me der, não vou fazer. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo para esses tempos de hoje? Eu me preocupo comigo, e o resto não importa. Deus disse não para Davi: não vou livrar, por causa do teu pecado eu não vou livrar a tua casa da espada e da morte. E o filho dele foi, pelo pecado dele. Deus disse não para Jó, porque ele tinha um propósito. Em todos esses casos aqui, Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito. Quando Deus diz não para mim e para você, Deus tem um propósito. Quando Deus disse para Jó: só vou falar quando tudo acabar. Porque como é que a história mesmo começou? Quando Satanás, de andar em volta da terra, chegou e disse, e Deus perguntou para ele: olhastes a terra, o paraíso, vistes o meu filho Jó lá na terra? E o que o inimigo disse? Claro, deu tudo para ele, assim é fácil te adorar. Deu tudo para ele, ele tem tudo. Então, Deus tinha que se afastar a tal ponto de Jó, que até da presença dele, Jó teve que ser cortado, para que o diabo visse que no coração de Jó não era os bens, não era a riqueza que ele tinha, não era de fato a mais pura e verdadeira adoração ao Senhor.
independente do que Deus tinha dado ou não para ele. Às vezes a gente só quer fazer as coisas quando Deus nos dá. E quando Deus diz não, como é que você reage? Como é que eu reajo? Hoje, essas terça-feiras são as terças do crescimento. E nós precisamos crescer em todo o tempo. Não tem um estágio que nós chegamos, bom, atingir o meu grau de crescimento. Eu vou precisar crescer a vida toda. Enquanto eu respirar, enquanto eu andar, enquanto eu falar, eu vou precisar crescer. Deus disse não. Para muitos outros personagens da Bíblia que eu não selecionei aqui, mas tem outros que Deus me trouxe, como Daniel. Deus não livrou Daniel da cova, Deus entrou com Daniel na cova. Deus não tirou Sadraque. Alô? Deus não tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas Deus entrou com eles na fornalha. Talvez quando eles foram decretados naquele caminho até chegar à fornalha, eles possam ter orado: Deus, me tira, nos livra. E aí que vem a diferença. Deus disse não, eu não vou te tirar, mas eu vou te livrar. E aí vem a aprovação de Deus. Muitas vezes Deus não nos livra daquela doença, não nos livra do desemprego, não nos livra da dificuldade, muitas vezes nem nos livra da perda de um parente ou de um ente querido, mas Ele passa com a gente por essas batalhas. E quando Ele passa, é nítido. A pessoa pode estar no mais profundo do sofrer, mas quando Deus está com ela, a gente vê, porque há um consolo na alma. Ela pode chegar em casa e chorar todos os dias, ela pode passar por todos os problemas, mas ela se levanta e dizendo: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. Por isso que é importante a gente entender o não. Para essa parte da minha família hoje, talvez muitos estão lá sem entender: por que não livrou? Por que não deixou vivo? Por que não deixou aqui? Mas tem uma parte da família que deve estar dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia verei Ele na glória com o Senhor. É assim? É fácil? Não. É simples? Não. Nós temos que aprender a entender que esses nãos, muitas vezes, ou na totalidade das vezes, é para o nosso bem. O não mais duro de Deus, que eu acredito, de todos que Deus já disse para a humanidade inteira, foi o não de Jesus Cristo. Foi o não para Jesus Cristo. Quando Jesus ora e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 36. Eu vou ler aqui para a gente pegar exatamente. Marcos 14, 36. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo, não conseguiu vigiar nem uma hora. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação.
o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Aqui Jesus tinha desenvolvido um diálogo 3 vezes antes. Ele tinha voltado no mesmo ponto, dobrado os seus joelhos e tinha pedido para Deus: Pai, se possível, livra de mim esse cálice. E Deus dos céus, imagina, porque que culpa tinha Jesus? Que erro tinha cometido Jesus? Nesse caso, o não de Deus foi um não que disse sim para toda a humanidade. Porque ao mesmo tempo que Deus disse: não vou livrar, vai ter que passar por isso, Jesus. Foi a porta que Jesus levou até a cruz, e na cruz abriu, para que todos nós pudéssemos estar em Cristo hoje, para que todos nós pudéssemos ter salvação, para que todos nós pudéssemos um dia dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor. Mas veja, 3 vezes Jesus fez essa oração para Deus. Às vezes a gente ora uma vez e já quer o cenário perfeito, a resposta perfeita. De tudo isso que eu falei para vocês, e no primeiro texto que eu li, que está lá em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios, fugiu aqui o texto, 2 Coríntios 2, 12, 8, é que nós chegamos nesse momento, e o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É entendendo os nãos que Deus nos diz, é que quando nós passamos pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações, nós entendemos que há um Deus vivo e poderoso a nos cuidar. O que é esse poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza? Acabamos de ouvir um testemunho aqui, de certa forma. Foi o medo de uma doença que está matando meio mundo, que me fez orar mais, jejuar mais, buscar mais. Foi o medo de não acordar um dia que me fez entender que eu preciso ter mais intimidade com Deus. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Quando está tudo às 1000 maravilhas, a vida segue que é uma 1000 maravilhas. Para quê? Orar amanhã, jejuar, eu jejuo amanhã. Quando a gente entende esse versículo, que o poder de Deus, que a palavra, ela se aperfeiçoa na minha fraqueza, é que eu entendo que quando eu estou no chão, é que quando eu estou na dificuldade, é que quando eu estou na lama, é que quando eu estou no pior dos momentos da minha vida, e que eu tenho um olhar, pelo menos um olhar voltado para Deus, é que eu vou buscar mais dele, é que eu vou orar mais, é que eu vou me entregar mais, é que eu vou fazer mais coisas na obra, é que eu vou deixar Deus operar mais na minha vida. E aí o que acontece? A carne tem que dar vazão, a carne tem que dar espaço para que o Espírito possa operar. E o poder que nós opera é o poder de Deus. É esse poder, é nesses momentos da nossa fraqueza. A gente tem visto tantas coisas, de manhã até a noite, são notícias duras e ruins, e muitas vezes isso vai alimentando a nossa carne, vai alimentando coisas em nós, e o que verdadeiramente deveria estar alimentando a nossa alma e o nosso espírito não funciona. Só que tem um detalhe: o diabo também tenta dizer uns nãos. E tem toda a diferença. O não de Satanás é o não da terra. E esse não, terra volta.
E quando nós estamos fortalecidos, nós pisamos em cima e declaramos em nome de Jesus: na minha vida não, tu não. Ei, não vai cantar, aquele lá não vai ser ninguém, aquela lá não vai pregar, não vai, tu profeta, entregar a palavra de Deus, tu pregador não vai fazer. Isso não que o diabo quer dizer. A obra tu não vai fazer. Tentou dizer para Jesus, não vai tentar dizer para nós. Tentou parar Jesus. Ou vocês acham que quando ele estava tentando Jesus lá no deserto lá, Jesus ele estava de brincadeira? Ele queria ver até onde Jesus ia. E se Jesus se joga daquele penhasco lá, já era. Acho que ele não vai vir tentar as nossas vidas? Acho que ele não vai vir dizer que, olha, não é bem assim? Claro que vai. Acho que ele não vai enviar um filho do capeta lá para tirar a tua paz? Claro que vai, claro que ele faz. Tem dias, pastor César, que a gente tem que lembrar o dobro que é cristão. Tem. Eu estou falando de coisas aqui, gente, que eu passo também, que eu vivo, né? Dias tem vontade de pegar uma meia dúzia aí, pelo amor, ainda mais nesse ambiente que eu trabalho. Dá vontade de pegar uma meia dúzia e olha, vai cantar no andar de cima. Mas, né? A gente tem que lembrar que nós somos cristãos e não podemos. Esse poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí, nessa luta que tu está passando, é que Deus vai te aperfeiçoar, é que Deus vai tratar dentro de ti, é que Deus vai te cuidar, quando você deixar Deus cuidar, para que depois, quando você se levantar desse lugar que você estava, você vá cuidar exatamente pessoas que estão sofrendo nessa área que você sofreu. Aí a gente vê o poder aperfeiçoado, aí a gente vê a transformação desse poder que nós operando agora não só nas nossas vidas, operando em outras vidas também, operando a graça e a misericórdia de Deus em outros lugares também. Muitos nãos, muitos momentos difíceis, muitos momentos complicados, mas é assim que Deus vai nos enchendo da sua graça e da sua glória. Ouvir o não de Deus é entender que Deus tem um propósito maior para as nossas vidas. Às vezes a gente quer mudar de cidade, ou às vezes a gente não quer ir para tal cidade, e Deus diz, aí eu sim. Jonas não queria entregar o recado, ele não queria falar a profecia que Deus tinha mandado para a cidade, ele não queria. Mas tem um outro também, que o profeta foi na casa dele e disse, olha, ajeita aí a tua vida, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai partir, Deus vai te levar. Ele poderia ter ouvido aquilo e ter colocado, né, bom, Deus vai me levar, então larguei de mão, é isso mesmo. Mas ele se pôs em pranto diante do Senhor, ele chorou na presença de Deus. E o que Deus fez? Antes do profeta sair do pátio, mandou voltar e acrescentar mais 15 anos de vida. O não, o sim de Deus, ele conseguiu transformar num não, por um coração quebrantado. Você já parou para experimentar isso? Transformar um sim em um não,
porque esse sim era para levar a vida dele, e ele conseguiu que o sim se transformasse no não. Não vai agora, vai ficar aqui mais um tempo. Tudo vai da forma como nós conseguimos dosar as nossas vidas e deixar com que o Espírito de Deus entre dentro de nós e transforme. Nós estamos passando por um momento de extrema dificuldade, fraqueza. Talvez se a gente perguntar onde estão muitos dos cristãos hoje, não acha? Talvez tem mais gente consolando o cristão do que cristão consolando gente por aí afora. Mas não é na fraqueza que o poder se aperfeiçoa, é na fraqueza que o poder se aperfeiçoa, mas é na fraqueza que a gente reconhece que Ele é o Senhor, que a minha vontade não é minha, que quando eu entrego a minha vida para Ele, é Ele que tem o comando, é Ele que vai apontar, é Ele que vai me direcionar, é Ele que vai dizer o que eu vou fazer, é Ele que vai permitir que o sol nasça e que o sol se ponha, é Ele que vai permitir tudo o que eu vou ter à minha volta, porque a vontade não é mais minha. Pode subir, Cássia, não sei se é tu que vai me... pode subir. Essa palavra é uma palavra simples, gente, muito simples. Quando entendo que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, entendo nessas horas que quanto mais eu luto, mais eu oro, mais me consagro, mais eu busco de Deus, mais eu sou revestido do poder dele, e até consigo às vezes mudar a sentença que Deus tinha para minha vida, quando ele entende que no desejo e no propósito do meu coração, o propósito dele possa ser cumprido. Nós precisamos, como igreja, se posicionar, entender e saber que tem vidas que estão precisando da gente lá fora. É para esses tempos que a igreja do Senhor tem que se fazer presente. Não igreja templo, igreja vida que nós somos. Talvez em algum lugar do mundo hoje teriam pessoas lutando para estar numa igreja. Tem terras locais comunistas, as pessoas muitos não podem nem ter a Bíblia em casa. Nós temos uma igreja, nós temos uma... Sabe que tem gente que deu até glória a Deus quando vem essa limitação, ou quando vem esse tempo de fechar a igreja, porque agora esses compromissos aí, ir pro culto lá para me mostrar pro pastor. Qual é o intuito de quando a gente sai de casa para vir para a igreja? Para adorar, para cantar, para fazer um culto para Deus? Ou vou ir porque é domingo, não aguento mais ver o Netflix, não aguento mais ver todos esses aplicativos que tem por aí, a TV aberta já não tem mais paciência, então eu vou lá, né? Tá, bequinha aquela, né? Como é que a gente dizia os antigos aí? A gente faz a domingueira, né? Vou botar a domingueira e vou lá. E agora? E aí vem aqui, é o ru para lá, o ru para cá, não ouvem a palavra, não adoram de fato, de coração, e aí a fraqueza chega, o dia mal vem, aí depois Deus diz não, e tudo que sabe fazer na volta é bater o pezinho e sapatear. Eu já ouvi muitos nãos de Deus,
E custei para entender. Mas por quê? Deus não me ama. Deus não me quer. Deus isso, Deus aquilo. Mas quando a gente vai adquirindo uma maturidade, quando a gente deixa de comer, como diz o nosso afilhado aí, o Caleb, né, a papinha. O Caleb tem que comer a papinha porque tem 6 meses, é papinha. Se dá um grão de feijão, no caso do Caleb eu acho que vai bem, no mês acho que já estava comendo feijão, não sei não, hein. Mas eu, por exemplo, pegar um mocotó aí, que é uma comida pesada, e dar para o Caleb, pode comprar um estoque de fralda depois, porque não é a comida dele, não é o tempo dele comer aquela comida. Agora, claro, se eu pegar o mingauzinho, as coisinhas, vai que é uma beleza, e se não dá, vai brigar porque quer mais. Só que vai chegar o tempo que só o mingauzinho não vai dar sustentação para ele. Vai chegar o tempo que só a papinha não vai sustentar ele. Ele vai precisar comer o arroz, o feijão, a carne, as comidas mais brutas, vamos dizer assim, para que o organismo se desenvolva melhor, para que o corpo consiga se sustentar. Assim somos nós na caminhada da fé. Tem coisas que Deus já te disse não lá atrás, e talvez se você pedir hoje, Deus possa te dizer sim, porque hoje há uma maturidade para entender que você pode receber aquilo, e aquilo não vai ser um empecilho de você adorar a Deus, de você fazer a obra de Deus, de você se entregar na presença de Deus, e de você abençoar as outras vidas através daquilo que Deus te deu. Mas em determinado momento, se Deus te desse, Felipe estava falando aqui, quantas pessoas, eu já vou encerrar, ao longo da carreira das igrejas, talvez oraram porque queriam ser algum cargo, ter alguma liderança na igreja. Quantas pessoas talvez pediram, me dá a oportunidade de cantar, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero ser, e aí Deus dá. E aí o cara, a pessoa quando recebe, né, a oportunidade, primeira vez que ela chega que ela recebeu a oportunidade, ela chega bem humildezinho, né, bem humildezinho, Pai, Senhor, irmãos, não sei o que, não sei cantar muito bem, mas é para Deus, né, aí canta uma, aprende uma coisinha aqui, aprende outra coisinha lá, e vai indo, daqui a um tempo, ela tem a oportunidade, vai lá, abre o culto, aí ela vem, Dó maior, e aí, vamos cantar ou não vamos? Vamos lá, comigo aqui, é no meu tom, é não sei o que, e a humildade, cadê? Até chegar o tempo, seja para cantar ou seja para pregar, que está fazendo o drive-in, cobrando o ingresso para ministrar a palavra de Deus. Ou chegar o tempo, ou ao ponto de pegar, dizer, olha, por menos de 80 mil reais eu não saio da minha casa para ir até a tua cidade para cantar, né? E quando o ministério começou, como é que era? Ai, aleluia, glória a Deus, irmãos, maravilha. Ô irmã, queria que você viesse aqui ministrar a palavra. Olha, fala com o meu empresário. Mas irmã, tá, cidadezinha. Aí tem que ter passagem de primeira classe, hotel 5 estrelas. Ei, pastor César, que tal? O dia que tu ficar famoso aí, você é teu empresário, tá? Vou te agenciar aí. Hotel 5 estrelas.
80 mil, 40 mil agora para fechar o contrato, deposita lá, faz transferência, tira a cópia do extrato e manda para minha conta, e os outros 80 que chegar aí. Ah, tem um detalhe, do local que eu ficar até o local do evento, é carro importado. Me aparece com um Fusca lá que tu... E aí, gente? É assim que tem gente que está se criando. E o pior, olha lá, falei no rapaz, está lá, ó. E o pior é que tem muitos de nós que ficamos impactados com essas criaturas. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Hoje é uma noite da gente crescer. Eu peço a misericórdia de Deus todos os dias na minha vida, porque se a gente consegue ministrar uma palavra, cara, se a gente consegue fazer uma oração, se a gente consegue fazer qualquer coisa, cantar um louvor, é só pela misericórdia dele. E tudo que nós temos não é dele, é para ele. Não é errado. E eu não estou condenando as pessoas que vivem da fé, e, de certa forma, né, tiram seu sustento daí. O errado é a mercantilização da fé. Anuncia nessa igreja aqui, que é o maior cantor aí da atualidade, dos últimos tempos aí. Anuncia que, irmãos, Caminho Church vai estar em Alvorada, a igreja, não sei o que, grupo de louvor, de ministério lá, Betel. Falta lugar para entrar nessa igreja. Bom, aqui nem cabe, né? Você vai trazer no ginásio. Bomba. Anuncia aí que vai estar cantando na igreja o Caminho Church, a Cássia. Misericórdia. Que vai estar pregando lá o Leandro, o pastor César, mas de novo aqueles caras lá, de novo aquela... Não aguento mais ouvir. Oh Deus, que a misericórdia de Deus esteja nas nossas vidas e que a gente possamos aprender a nos mover pelo Espírito de Deus e não pela vontade do homem ou da carne.